Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas melhores e as minhas piores leituras do ano de 2020. Eu li nesse ano 41 livros, então como assim, uma quantidade grande, mas não tanto, então eu decidi falar apenas 5 livros, os 5 melhores e os 5 piores. Eu vou começar pelos piores livros, e em quinto lugar dos piores livros que eu li no ano, eu decidi colocar assim com muita dor no coração A Extravagância do Morto, que é um livro da Agatha Christie. Ela é minha autora preferida e é com muita dor no coração que eu coloco aqui, porque eu gostei muito do livro, eu gosto muito da maneira como ela escreve. É um livro que se passa muito rápido, tem também a presença de um alter ego dela que eu nunca tinha lido, que eu gostei bastante de ler, mas eu não posso ignorar que esse final aqui é completamente... não dá pra acreditar, assim. Ela não planejou muito bem esse final, ficou muito assim falho, não tem como ter acontecido do jeito que ela disse que acontece. E isso pra mim foi muito decepcionante, porque eu já li mais de 20, acho que eu já li uns 26, 27 livros dela, e eu nunca tinha encontrado com algo desse tipo, então eu fiquei bem decepcionada. E eu vou sempre lembrar desse livro como um livro que ela não terminou assim de um jeito muito bom. Então ele tá aqui no quinto lugar, mas como eu disse, assim, o processo da leitura é bom, mas eu não gostei por causa do final mesmo. Em quarto lugar, eu decidi colocar essa HQ aqui, que se chama Criminal, é o primeiro volume, que é o Covarde. Eu não gostei muito, achei bem caída mesmo. Achei que ela tem uma linguagem assim bem errada. E eu tava bem animada porque foi a primeira vez assim que eu li um quadrinho que não seja de heróis. E eu tava animada porque eu achei que seria interessante, porque eu gosto muito de investigação e tudo mais. E eu não gostei, achei assim meio ruim mesmo. Mas eu não sou uma pessoa que lê muitos quadrinhos, então pode ser também que não seja mesmo, que eu não seja o público-alvo. Então, coloquei aqui, mas eu entendo também, como eu disse, que pode ser que não seja pra mim mesmo. Em terceiro lugar, eu decidi colocar o livro O Morcego, desse autor da Noruega, que eu não sei pronunciar o nome. Esse autor ele ficou muito popular quando ele saiu aqui no Brasil, o Boneco de Neve, e eu na época fiquei muito curiosa, queria ler muito, acabei comprando esse porque foi bem mais barato. Não sei se o Boneco de Neve é bom, mas esse daqui é bem ruim. Ele fala um pouco sobre a cultura aborígene na Austrália, e isso é interessante, mas fora isso não tem nada assim demais no livro. A própria investigação assim termina muito corrida e foca muito, muito mesmo na vida pessoal do investigador principal. E eu geralmente eu não gosto de livros assim, eu prefiro dos livros que focam mais na história do crime do que na história do investigador. Então não gostei muito, e eu acho que esse livro faz parte de uma série assim, então você fica meio perdido, e eu acho que nem foram lançados outros, então não gostei muito desse livro aqui. Em segundo lugar, como um dos piores, o segundo pior livro que eu li esse ano, com certeza foi Confissões de uma Banda. Eu já falei aqui algumas vezes sobre esse livro, sobre como ele é close errado, e tipo assim, quando eu era adolescente eu li o primeiro volume e amei. Se eu tivesse lido esse, provavelmente não teria dado bom, e eu li só agora depois de adulta, então ainda bem porque não estraguei assim minha vida. Porque realmente ele tem assim umas ideias muito erradas mesmo, muito, muito mesmo. Fala um pouco sobre bulimia e anorexia e faz parecer que a pessoa vai se curar assim do nada, e é muito errado. Mas assim, tá aqui, né? É isso, não tem muito o que dizer além disso. Em primeiro lugar, do pior livro que eu li esse ano, com certeza, sem sombra de dúvidas, e eu acredito que seja um pior assim de muito tempo, que é assim que eu fazia tempos que eu não li um livro assim que eu achava tão ruim, que é O Obsidiana. Gente, olha, muito espantada, porque ele é um livro que teoricamente eu gostaria, porque eu já gostei muito de romance sobrenatural. Inclusive, tenho assim um medo de ler de novo agora e não gostar esses livros que eu já gostei um dia, mas esse é assim demais de ruim, muito ruim mesmo. Tudo nesse livro é bem ruim assim, o romance é péssimo, não tem por que a menina gostar do cara, ele maltrata ela. A parte que era pra ser interessante, que é a parte da fantasia, não tem justificativa nenhuma, eles literalmente falam, tipo, é assim, não sei porquê. Então, tipo assim, muito ruim mesmo. Mas eu tinha curiosidade de ler e acabou que sempre fala muito, então
fiquei feliz de ler porque pelo menos matei minha curiosidade e agora eu sei que eu não preciso continuar os próximos porque realmente não fez meu estilo. Agora indo para a parte de livros que eu mais gostei no ano de 2020, eu tava dando uma olhada assim, mesmo esses também que eu falei que eu não gostei, eu li livros muito neutros esse ano, nem que tenham sido muito ruins, nem assim excelentes, mas eu separei aqui alguns que eu considero que foram os melhores. A começar pelo livro Origem, do Dan Brown. Eu fiquei muito surpresa quando eu li esse livro, porque ele é bem diferente do que eu esperava que fosse, ao mesmo tempo que faz todo sentido todo mundo falar. Eu acho que eu já falei, falar desse autor no caso, eu acho que eu já comentei um pouco porque ele é muito, assim, ele simplesmente juntou todas as coisas que todo mundo gosta ou que todo mundo fica curioso e pôs em um livro só. Então eu acho que é muito legal e muito inteligente. Eu gostaria de ter tido essa ideia porque eu estaria rica hoje em dia, porque ele mistura arte, que é uma coisa que eu adoro, porque caso você não saiba, sou designer de moda e estudei muita arte. E ele junta coisas de política e de religião e faz um livro de suspense barra ação, assim, que você fica querendo saber o que vai acontecer. Então, pra mim, assim, é a fórmula realmente do sucesso, por isso que ele ficou tão famoso. Hoje em dia, eu acho que as pessoas já nem falam mais tanto nele, né? Mas eu gostei muito desse livro. Estou curiosa para ler os outros, porque se forem iguais a esse, o que eu imagino que seja, vão ser livros muito bons. Então, tá aqui um dos que eu mais gostei de ler em 2020. O próximo livro, o quarto lugar de livros que eu mais gostei esse ano foi o 15 Dias, do Victor Martins. Eu adoro a escrita dele. Eu já tinha lido 2 contos dele que eu amei assim demais. E inclusive eu acho que ano passado estava na lista dos melhores o Escrito em Algum Lugar, né, que é um dos contos que eu gostei muito, e o 15 Dias não podia ser diferente. Gostei demais, me identifiquei muito com o personagem principal, achei muito fofo, ao mesmo tempo muito tocante. Ele fala de assuntos sérios, mas de uma forma leve e divertida, então eu realmente adoro a escrita do Victor e eu estou muito animada para ler 1 Milhão de Finais Felizes e o próximo livro que ele vai lançar também quero ler. E eu li em e-book, eu comprei o e-book, mas eu estou pensando em comprar o livro físico para ter aqui, porque eu gostei demais da história e eu acho a capa dele muito linda, então talvez eu compre o livro físico também. Com certeza é uma história que vale muito a pena ler e é um livro nacional, então eu acho que a gente tem que dar muito valor para as pessoas do Brasil e também é um livro cheio de representatividade, então vale muito a pena, adorei esse livro. O próximo livro que eu mais gostei de ter lido esse ano foi A Melodia Feroz. Eu gostei muitíssimo desse livro, eu acho que foi assim uma das melhores leituras que eu fiz já na vida. Ele é um livro YA, né, de jovem adulto, mas ele é um pouco mais sério e mais pesado, e o final assim do segundo volume é muito triste. Assim, não é que é muito triste, ele é muito, tinha que ser daquele jeito mesmo, mas ela não faz uma história pra agradar, digamos assim, sabe? Eu gostei muitíssimo, eu acho que essa história é muito criativa também, todo o enredo dela e a origem, como os monstros são criados, é tudo muito bonito, muito tocante. Eu não gostei tanto assim do segundo volume quanto eu gostei do primeiro, além de que eu acho que algumas coisas, principalmente no segundo, ficaram mal traduzidas, não funcionaram no português, porque ele é um livro meio musical, né? Tem algumas partes, principalmente no segundo volume, que tem algumas partes que são como se fossem poemas mesmo, e eu acho que não ficou do jeito que era pra ter sido. Isso me incomodou um pouco, porque às vezes dava uma quebra assim de leitura que você ficava, o que está acontecendo? Mas, assim, gostei muito, foi com certeza um dos melhores livros que eu li nesse ano, e eu acho que vale muito a pena ler. Estou muito empolgada também para ler os outros livros dessa autora, que todo mundo gosta muito, né? Tem o Vilão, tem o Tom Mais Escuro de Magia, eu acho. Então vou procurar mais livros dela, porque eu gostei muito da escrita dessa autora. Em segundo lugar, de livros que eu mais gostei do ano de 2020, fica um livro que eu li assim no finalzinho, foi praticamente o último livro que eu li no ano, que é Uma Chama Entre as Cinzas. Eu gostei demais desse livro, inclusive já comprei os próximos volumes, espero que eu goste tanto quanto do primeiro, porque paguei muito caro nesse livro, porque o relançamento assim tava quase R$ 40, mas gostei muito de ter lido esse livro, fiquei muito empolgada. É um livro de fantasia, né? Ele tem vários elementos fantásticos, tem também
uma competição, assim, que dá uma vontade de você querer saber o que vai acontecer. Então tem vários elementos nesse livro que me agradam, que eu gosto, e eu fiquei muito empolgada enquanto eu lia. Ele é um pouco pesado, um pouco meio triste, assim, também, ao mesmo tempo. Mas eu gostei muito de ler, eu espero que os próximos volumes sejam bons também. E estou muito ansiosa para ler. Quem sabe aí em 2021 eu não coloque as continuações como melhores do ano também, né? E em primeiro lugar, assim, o livro que eu mais gostei de ter lido esse ano, na verdade, não foi... Vou explicar, assim, por que eu escolhi esse livro. Mas, em primeiro lugar dos melhores do ano está Os Miseráveis. Esse livro aqui é um livro bem grande, foram 1.500 páginas. Eu li junto com a minha mãe e com a minha irmã. Nós passamos, acho que uns 3 meses lendo esse livro. Mas, apesar de eu não ser uma pessoa que gosta muito de livros clássicos, e muito menos ainda de que gosta de livros parados, eu gostei muito desse livro e, caso você queira, assim, uma dica, esse livro aqui vale a pena ler, mesmo que você não goste de clássicos como eu, porque apesar de terem muitas cenas que são muito cansativas, e muitas vezes eu li esse livro pensando assim, meu Deus, ai, passa logo, não aguento mais ler esse livro, essa canseira. As partes que são boas são muito boas. Você se apega aos personagens totalmente. Eu terminei o livro chorando de verdade, lágrimas de verdade. Eu não sou uma pessoa muito emotiva nesse sentido. E mesmo assim, eu me emocionei muito. Tem muitas cenas marcantes nesse livro que eu lembro claramente, que eu acredito que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Porque é um livro que fala muito sobre a realidade, sobre pobreza, sobre a miséria. É por isso que se chama Os Miseráveis. É miseráveis de miséria mesmo, de pobreza. Então fala muito sobre isso. E os personagens são extremamente cativantes. E os que são ruins, o personagem vilão, assim, meu Deus, você odeia ele, a hora que ele aparece você quer morrer, assim, de raiva. Então eu acho que é uma obra, assim, muito incrível. E eu não vou mentir, tive dificuldade, sim, de ler, não porque as palavras são difíceis, nem nada, mas porque é um livro cansativo, são 1.500 páginas, então muitas vezes o autor descreve infinitamente coisas que não são tão interessantes, e eu, como disse, não sou a pessoa que mais gosta desse tipo de história, então tive dificuldade, mas mesmo assim eu não poderia deixar de colocar ele em primeiro lugar, porque foi de fato uma leitura assim que eu nunca vou me esquecer, provavelmente. Provavelmente não vou reler, tá, gente? Não vou reler esse livro, porque eu já vi muita gente falando, vou reler. Eu não vou reler, tá? Mas eu me recordo muito da história, o que pra mim é uma grande vantagem, porque vários livros que eu leio, passa aí 2 meses, eu já não sei nada da história, e esse aqui eu li bem no início do ano, e mesmo assim eu lembro de muitas cenas e muitas coisas. E aí eu gostaria de deixar aqui uma menção honrosa, mas pro lado negativo, que é do Guerra e Paz. Eu não tenho coragem de colocar ele como um piores livros do ano, mas eu achei bem difícil ler esse livro, caído mesmo, porque não é que é difícil, quando eu falo que é difícil, não é que é difícil, tipo, eu não entendi o que estava acontecendo. É difícil de cansativo, assim. Muitas vezes eu pensava, eu vou parar de ler esse livro, porque eu não me interesso pelo que está acontecendo, eu não me interesso pelos personagens, eu não quero saber o que vai acontecer, diferente dos Miseráveis, que eu sempre ficava curiosa para saber como eles iam se resolver. E esse livro, Os Miseráveis, ele é escrito para você querer saber o que vai acontecer. Sempre tem ali pontos que acontece uma coisa muito grande assim, você fica, como vai ser resolvido isso? E aí, até chegar na resolução e tudo mais. Mas o Guerra e Paz, ele é neutro o tempo todo. Não acontece nada de muito diferente, não acontece nenhum tipo de reviravolta. E pra mim foi bem difícil chegar ao final. Então, como eu disse, a dica do Fica a Dica, se você não gosta de clássicos, você pode ler Os Miseráveis. Fica a dica também, se você não gosta de clássicos, leia o Guerra e Paz só depois de você estar mais habituado a ler livros assim nesse estilo, porque realmente ele é bem mais cansativo e é bem mais difícil nesse sentido. Apesar de ele, inclusive, ser mais rápido do que Os Miseráveis. Os Miseráveis tinham horas que eram descritivas assim eternamente, coisa que não acontecia muito no Guerra e Paz. Mas a história mesmo em si que não é tão cativante. A dos Miseráveis é muito mais cativante. Então, eu gostei muito, muito mais.
Comenta aqui embaixo quais foram as suas melhores leituras do ano, se você concorda comigo ou se você não concorda, se algum dos livros que eu falei que eu gostei você odeia, ou se você gosta muito de algum livro que eu falei mal. Comenta aqui e até o próximo vídeo.